Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galerinha? Como vocês estão? Tudo bem? Sexta-feira. Sexta-feira 13, gente. Sexta-feira 13. Dia de nos tornarmos um pouquinho mais sábios, né? Dar uma empilhada nessa sabedoria. Nesse capítulo 13, gente, mais uma vez, o sábio identifica como o pai que quer formar da melhor maneira possível o seu filho. Antigamente, os sábios chamavam, né, os seus seguidores de filho. Então, os mestres da sabedoria, né? Então, eles, mais uma vez, eles identificam, né, como pessoas que observam quão importante é ser sábio e que é fundamental, né, para que uma pessoa tenha uma vida de justiça, para que uma pessoa tenha uma vida de sobrevivência. E aí, ele vai falar nesse capítulo aqui sobre correção, sobre justiça, sobre repreensão, vai dar umas pinceladas no preguiçoso, né? E ele fala o seguinte, que quando a gente alcança o que a gente deseja, né? Um pouco mais de amor, relações mais sadias, justiça, a vida se torna mais agradável. E é exatamente isso. É exatamente essa a promessa que tem para cada um de nós, que pautemos a nossa vida na justiça, na sabedoria. Essa é a promessa, né? Quando a gente alcança relações cada vez mais amplas, gente, quando a gente alcança relações amplas, quando a gente cultiva o bem, não só a gente usufrui disso, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E ele fala a importância da correção e, de novo, ele frisa, só quem ama de verdade é capaz de corrigir o seu filho. O que vocês acham disso? Como é que tá aí a parte da disciplina, da correção? Então, bora lá ver. Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. Já começa, né, puxado aqui. Ontem nós falamos da mesma coisa. Além de corrigir o filho da gente, a gente tem que fazer com que ele ame a sabedoria. Ontem eu estava falando com o meu filho mais novo a respeito de tempo de tela. Como que as crianças e os adolescentes estão reféns e escravos da tecnologia. E ele é muito bom de argumento. Você sabe o que ele virou para mim e falou? Que antes dos 8 anos de idade, ele não devia ter tido acesso à tela. E ele está coberto de razão. Agora, você imagina que você vai corrigir o seu filho por causa do tempo de tela e ele te devolve uma dessa, que ele não devia ter tido acesso. E aí, você sabe o que eu falei para ele? Falei, você tem toda a razão. Aproveita e usa o seu conhecimento para fazer o que é o certo agora. Porque eu não tinha esse conhecimento, que você não devia ter acesso a tempo de tela. Só que agora, além desse conhecimento, você sabe que é saudável para você que você não passe de 3 horas de tempo de tela por dia. Então, eu te convido
a ficar dentro dessa margem aí. E aí ele ficou indignado. Mas é exatamente isso. Aí ele fala de ficar sozinho, que os amigos não vão falar. Gente, ou a gente corrige, ou a gente ensina. Não deu por um caminho, vai por outro. Não funcionou um argumento, usa outro. Busque aonde é que ele vai obter o entendimento daquilo que você está falando. Né? Às vezes a gente precisa fazer igual Jesus fazia. Usar como se fosse parábolas. Mas, além de corrigir, ensina ele a amar a correção. No final da conversa, ele estava falando assim para mim: eu sou capaz de fazer isso. Não, eu consigo trabalhar com isso. E ele é bem seguro, sabe? Eu acho muito massa quando ele fala assim: não, eu consigo trabalhar com isso. Ele fala: você está me vetando de ter o uso da tecnologia, você está me privando? Eu falei: não, eu só preciso que você se organize. É muito legal. Aí vocês vão falar: mas é trabalhoso. É trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas é necessário. Necessário. E a gente não pode desistir disso. É trabalhoso. E aqui nesse segundo ele fala: o homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quando ele fala aqui, gente, que ele goza do fruto de sua boca, né? É o alimento necessário para a sobrevivência. E aí, quando ele fala de goza do fruto da boca, quando ele fala de alimento, ele está falando das nossas ações. Que a gente vai se saciar da maldade, se a gente não observar o bem. Só que o mais importante é que as nossas ações se estendem ao grupo com que a gente convive. Não estende só a gente. O nosso meio todo, o grupo todo, ele é afetado, né? Pelas ações que a gente tem. Então, por isso que é importante, porque a gente causa prejuízo para a gente, mas também para os outros. Quem vigia sua boca, guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios, se perde. Mais uma vez, ele sinalizando para que a gente tome cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz. Que nós sejamos donos do que calamos. Que a gente possa falar somente o necessário. O preguiçoso cobiça, mas nada tem. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. O preguiçoso cobiça, ele tem até vontade das coisas. Só que ele não consegue obter nada. Por quê? Porque ele simplesmente não se move. Ele não sai do lugar. A justiça protege o que caminha na integridade, mas a maldade arruína o pecador. O orgulho só causa disputas. A sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. Conselhos. Busquem conselhos. A sabedoria se acha com os que buscam aconselhar-se. Não façam as coisas sem se aconselhar. Busque opiniões, procure saber quem já está lá onde você quer chegar. Pergunta como que ele fez. Quem? Quando você não tem o quem, busque o como. Mas não deixe de buscar conselhos. É fundamental. Fundamental. Os bens que muito depressa se ajuntam, se desvanecem.
Os acumulados, pouco a pouco, aumentam. Gente, a riqueza, quando ela é conseguida muito abruptamente, a chance de você simplesmente perder é altíssima. Mais vale o que é acumulado pouco a pouco, porque vai te dando tempo de ir amadurecendo, de ter energia, de ter sabedoria para lidar. Porque para lidar com o dinheiro, gente, tem que ter uma cabeça muito boa. Uma cabeça muito boa para você não se perder no meio do caminho. Quantas pessoas ganham na loteria e em pouco tempo já estão pobres novamente? Por quê? Não tem sabedoria para lidar com o recurso. Então, quando vai de pouco a pouco, você vai criando sabedoria para lidar e conseguir fazer com que aquilo ali seja produtivo, né? Esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore da vida. Gente, quem não tem esperança, perde a vontade de viver. Todos nós precisamos de ter esperança em algo. Esperança numa vida melhor, esperança num emprego melhor, esperança na criação dos filhos, que os filhos se tornem pessoas de bens. A gente vive disso. A gente precisa disso, é fundamental que a gente tenha esperança. Esperança que as coisas vão melhorar. Só que também só esperança não resolve, né? Tem que ter ação junto aí. Temos que coordenar, né? A esperança com a ação. Porque só esperar também não tem jeito. Quem menospreza a palavra se perderá. Quem respeita o preceito será recompensado. Olha a promessa. Quem respeita o preceito será recompensado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô doida, né, para ser recompensada. Eu tento viver cada dia na obediência. Hoje, quando eu acordei, falei, eu não vou fazer essa live agora. Vou deixar para mais tarde. Não é assim. Você se propôs. Você se propôs. Então, tem que ser obediente, né? Tem que ter obediência. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. Ou seja, a sabedoria é uma fonte de vida, né, gente? É a garantia de uma vida mais leve, de uma vida tranquila. A sabedoria é a garantia disso. Quem visita os sábios torna-se sábio. Quem se faz amigo dos insensatos se perde. Então, vamos ver, vamos dar uma olhada, uma observada a quem a gente anda visitando nos nossos convívios. A ambiência, gente, é tudo. Se você anda por lugares, ambientes, aonde as pessoas não têm interesse nenhum em sabedoria, não tem interesse nenhum em viver uma vida melhor de forma inteligente, não tem interesse em se superar, pouco a pouco você vai estar fazendo as coisas do mesmo jeito delas. Isso é ambiência. Se coloque nos lugares, você não pode ser a melhor nível intelectual de um lugar. Tem que ter sempre alguém acima do seu nível
para que você todo o tempo esteja aumentando a sua régua. Não coloque teto. Não coloque teto para a sua sabedoria, não coloque teto para os seus sonhos. Não coloque teto para nada na sua vida. Deus fez as coisas, né? Jesus veio para que a gente tivesse uma vida em abundância. Ele não veio para que a gente colocasse um teto. Não existe teto. Coloque uma meta, alvo, e vá em direção a ela. Esse é o segredo. E aqui, por último, nós vamos falar do mais importante nos dias de hoje. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama castiga-o na hora precisa. Gente, é muito forte, né? Vocês acham também muito forte ouvir isso? Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem não castiga, quem não disciplina, quem não corrige, odeia o seu filho. E é exatamente aquilo que eu falo, né? A criança é uma vítima nas nossas mãos. Porque nós temos entendimento das consequências se ela não for corrigida, se ela não sofrer frustrações, se ela não for treinada, se ela não for preparada para essa vida. E ao mesmo tempo, ela não tem entendimento quando ela não quer observar o tempo do telefone, quando ela não quer fazer o dever, quando ela não quer arrumar a cama dela. Ela simplesmente está propondo coisas e querendo viver daquela forma porque é o mais fácil. Ela não sabe o impacto disso para a vida dela. Mas nós sabemos. Então, aonde está o problema maior? Nela, que está pleiteando coisas que ela não tem a menor ideia de qual é a consequência isso tem para a vida dela? Ou somos nós, que temos total consciência de qual que vai ser o fruto, de qual vai ser as consequências dessas atitudes e não as corrigimos, e não as treinamos, e não as preparamos para o mundo. E aí fala, né? Só quem ama verdadeiramente é capaz de ver além do momento atual, de ver além desse instante e preparar os seus filhos para o mundo, prepará-los para o que vai vir. Só quem ama de verdade tem essa capacidade. E quando você escuta isso, não te dá uma dor no coração de falar: tenho que preparar mais meu filho, preciso corrigir, preciso treinar. É a nossa função. Não negligencia isso, gente. É a sua função treinar o seu filho. Tá? E aí aqui ele fala o seguinte, que a sabedoria, né, ela tem que ser adquirida pouco a pouco. Igual a riqueza. Pouco a pouco, né? Porque quando a gente adquire pouco a pouco, a gente dá mais valor. Tudo aquilo que vem de pouco a pouco, com o esforço de cada dia, é mais valorizado. Então, eu convido hoje para que a gente paute isso e se esforce diariamente, para pouco a pouco a gente se tornar mais sábio, para pouco a pouco
a gente se tornar os pais que os nossos filhos merecem, para que pouco a pouco a gente vai corrigindo, instruindo e preparando, para que pouco a pouco a gente vai deixando as nossas misérias, os nossos comportamentos que nos levam à morte, e que pouco a pouco a gente vai colocando aqueles comportamentos, instalando hábitos que nos vai proporcionar uma vida mais digna, uma vida com uma qualidade melhor. Porque não se esqueça, Jesus veio para que nós tenhamos vida e para que tenhamos vida em abundância. Uma linda e abençoada sexta-feira. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Tá bom? Comenta, compartilha, transborda. Passe esse conhecimento, esse ensinamento para as outras pessoas. Viu? Não deixa parado em você, não. Vamos transbordar isso daí. Fica com Deus. Beijo, beijo.